Na viragem para o século XXI, a imigração em Portugal ganhou novos contornos e uma maior diversidade. Estas mudanças traduziram-se em novos desafios para as políticas de integração, tornando-se necessário criar programas inovadores para dar resposta às necessidades dos imigrantes e dos serviços da administração pública portuguesa. Entre as várias iniciativas para uma melhor prestação de serviços de integração aos imigrantes, foram criados os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, CNAIs. Estes centros foram inspirados no modelo de loja do cidadão que funciona em Portugal, onde, num mesmo edifício, são disponibilizados todos os serviços da administração pública de atendimento ao cidadão. Desenvolvido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, as primeiras extensões do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, no Porto e em Lisboa, foram inaugurados em 2004. Desde então, os imigrantes encontram num só local todos os serviços de que precisam, permitindo uma maior rapidez na resolução dos seus processos de integração. Nos CNAIs, diversos organismos estão concentrados para facilitar o acesso e dar mais comodidade e rapidez aos clientes. Trata-se de um espaço único que reúne sob a mesma filosofia de funcionamento as diversas instituições e serviços relacionados com a integração dos imigrantes. Missão. A missão do CNAI é contribuir para melhorar a vida dos cidadãos imigrantes, ajudando a simplificar burocracias e a ultrapassar as barreiras linguísticas, trabalhando para que a sua integração em Portugal seja completa e eficaz. Serviços. No CNAI estão reunidos no mesmo espaço delegações de diversas instituições públicas, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, responsável pelos processos de renovação de títulos, a Autoridade para as Condições do Trabalho, um posto de atendimento da Segurança Social, onde é possível fazer inscrição e esclarecer dúvidas dos direitos e deveres em Portugal, uma extensão da Conservatória dos Registros Centrais, responsável pelos processos de concessão da cidadania portuguesa, uma delegação do Ministério da Saúde, cuja presença tem facilitado o acesso dos cidadãos imigrantes aos cuidados de saúde, e uma delegação do Ministério da Educação, que presta informações sobre a educação para menores e adultos. Para responder às várias questões dos imigrantes, encontram-se também nos CNAIs gabinetes especializados de apoio criados pelo ACIDI. O Gabinete de Acolhimento e Triagem faz um diagnóstico rigoroso da situação de cada cliente e é criado um processo informático no qual são digitalizados os documentos. Assim se encaminha o cliente para o gabinete adequado. O Gabinete do Apoio Jurídico presta serviço gratuito de informação, aconselhamento, encaminhamento e mediação na área jurídica. O Gabinete de Apoio ao Reagrupamento Familiar fornece informação e acompanhamento de processos para os imigrantes que desejam trazer a sua família para Portugal. O Gabinete de Apoio Social faz a ponte entre entidades públicas e privadas para dar resposta a problemas de pobreza, exclusão e situações de sem-abrigo. Ainda em articulação com a Organização Internacional para as Migrações, viabiliza o regresso voluntário dos imigrantes aos países de origem. O Gabinete de Apoio ao Emprego conta com o núcleo da UNIVA, que em parceria com os centros de emprego, cruzam as propostas de quem oferece e de quem procura emprego. Dispõe também de um núcleo de apoio ao empreendedorismo imigrante, que orienta o imigrante na definição de estratégias empresariais. O Gabinete de Apoio à Habitação presta ajuda na procura de habitação para arrendamento ou para compra e acompanha os processos de habitação municipal ou social. O Gabinete de Apoio ao Imigrante Consumidor presta apoio jurídico e encaminha o cliente para o organismo que melhor dará resposta aos seus problemas. Mediadores. Para fazer a ponte linguística e cultural entre a administração pública e os imigrantes, o atendimento dos centros é feito por mediadores culturais de diversas origens, que prestam serviços em 12 línguas e dialetos diferentes. Os mediadores são um importante fator de acolhimento, tanto por falarem a mesma língua, como pela proximidade cultural com os imigrantes, ou por terem vivido experiências migratórias semelhantes a quem os procura. Пам'ятайте, ми тут для того, щоб допомагати вам. Orientamos-lhe em própria língua. Para poder resolver os problemas. Não operar na CNAI. Juntos na diversidade. Inovações. Desde a sua criação, foram sendo introduzidas inúmeras inovações nos serviços prestados de forma a garantir uma maior satisfação dos imigrantes que procuram o CNAI. Um
deles é o Serviço de Marcações Telefónicas, que permite aos cidadãos imigrantes deslocarem-se em dia e hora marcada, contando com tempos de espera reduzidos. Destaca-se ainda o sistema informático comum que existe no CNAE e que permite a gestão em formato digital de toda a informação relevante de cada imigrante. Assim, ao telefonar para a linha SOS Imigrante, pode-se também ter informações acerca do decorrer do seu processo. Os clientes podem aguardar a sua vez na sala de espera, onde encontram ao seu dispor uma agência bancária, especialmente vocacionada para as necessidades do cidadão imigrante. Um espaço criança, onde os mais pequenos podem brincar em segurança enquanto os seus pais são atendidos no CNAE. Está disponível também uma sala de divulgação e exposições. São ainda disponibilizados jornais imigrantes selecionados e o jornal CNAE, onde se divulga informação atualizada sobre os serviços prestados pelos centros. CNAE fora de portas. O CNAE dispõe ainda de um serviço de tradução telefónica para todos os cidadãos que não falam português e para os interlocutores portugueses que precisam comunicar com eles. Em formato de conferência telefónica, este serviço põe técnicos, tradutores e imigrantes em contacto simultâneo, disponibilizando mais de 60 línguas. O CNAE de Lisboa dispõe desde 2006 das equipas de terreno que se deslocam aos bairros e às instituições, dando a conhecer e esclarecendo dúvidas acerca das políticas de integração em Portugal. Para uma maior proximidade cultural com as populações, as equipas de terreno são integradas por mediadores culturais que ampliam os serviços de informação e atendimento do CNAE. Quando há necessidade de respostas imediatas e personalizadas, o ACIDI disponibiliza a linha SOS Imigrante, um serviço de atendimento telefónico em várias línguas. Disponibiliza a imigrantes, associações, empresas e órgãos da administração pública um serviço de informação geral sobre a temática da imigração. CLAI. Em complementaridade com os CNAE, funciona também uma rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes, CLAI, com delegações por todo o país. Os CLAI resultam de parcerias entre o ACIDI e autarquias ou organizações da sociedade civil. São espaços de informação e apoio que visam ajudar nas questões e problemas que se colocam aos imigrantes no dia-a-dia. Graças a esse trabalho em parceria, a rede CLAI conta com mais de 80 centros, que abrangem mais de 70 concelhos, envolvem perto de uma centena de instituições parceiras e contam com o apoio de cerca de 130 técnicos no terreno. Presentes em todos os distritos de Portugal continental e no arquipélago dos Açores, os serviços da rede CLAI realizam uma média de 4.800 atendimentos por mês e são responsáveis pela dinamização de inúmeras atividades locais promotoras da integração dos imigrantes. One Stop Shop. Com a evolução dos serviços fornecidos, os CNAE já prestaram mais de 1.690.000 atendimentos desde a sua abertura em março de 2004, correspondendo a uma média de 1.200 atendimentos por dia. Reconhecendo o papel destes centros, este projeto recebeu em 2004-2005 o prémio Boas Práticas no Setor Público, na categoria de atendimento a clientes, e tem sido referenciado como exemplo pela comunidade internacional. O CNAE foi destacado como um exemplo de boa prática na primeira edição do Handbook on Integration, promovido pela Comissão Europeia. As políticas de integração de imigrantes em Portugal foram reconhecidas em 2007 no Índice de Políticas de Integração de Migrantes. Entre 28 países analisados, Portugal foi considerado o país com o segundo melhor desempenho em termos de política de integração de imigrantes. O modelo de prestação de serviços para imigrantes num espaço único, o modelo One Stop Shop, foi recomendado em 2005 pela Agenda Comum para a Integração, da Comissão Europeia. Neste âmbito, e atendendo à experiência portuguesa com o CNAE, Portugal coordenou o projeto piloto acerca da viabilidade da implementação do modelo de One Stop Shop nos diversos Estados-membros, com financiamento da Comissão Europeia, no âmbito do programa INTI. O One Stop Shop pretende reunir todas as instituições envolvidas no processo de integração, com vista a combater as dificuldades linguísticas, burocráticas e culturais que impedem a plena integração do imigrante e a sua participação ativa na definição e implementação de políticas de integração na União Europeia. Um dos resultados finais de 1 ano e meio de trabalho de uma rede de parceiros coordenada pelo ACIDI e com representantes de vários Estados-membros, Portugal, Grécia, Itália, Alemanha, Espanha, Holanda e Irlanda, foi o Handbook on How to Implement a One Stop Shop for Immigrant Integration, disponível no site www.oss.inti.acidi.gov.pt.
O Handbook está disponível em português, inglês, espanhol, grego, italiano e alemão.